Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Na última aula nós começamos a falar sobre lançamento de exceções e erros nas nossas aplicações. Então na última aula nós falamos principalmente sobre a classe Error. É muito comum vocês ouvirem algumas pessoas confundindo, falando que Error é uma exceção. Tecnicamente não é, porque ela não é filha, ela não é uma subclasse da classe Exception. Porém, é uma exceção que ocorre no programa em si, algo que não deveria acontecer normalmente. Porém, tecnicamente, para certificação, você tem que saber que error não é uma exceção, error é um erro. E agora vamos focar na classe Exception. Nós temos duas palavras que são extremamente importantes quando você está trabalhando com exceções. Você tem a palavra checked e você tem a palavra unchecked, que literalmente significa checado e não checado. O que isso significa? Checked, você sempre vai ser obrigado a criar algum tipo de tratamento para aquela exceção. Então, quando a gente fala que uma exceção é do tipo checked, o compilador já está esperando que você crie um tratamento antes mesmo de você executar o programa. Significa que se você não criar um tratamento, você nem consegue compilar o seu programa. E unchecked são exceções em que você não precisa criar nenhum tipo de tratamento. Geralmente, a maioria das exceções unchecked são erros de lógica, são erros do programador. E exceções do tipo checked são exceções que estão além do domínio, além do controle do programador. Por exemplo, uma conexão com um banco de dados remoto simplesmente não está mais funcionando. Apesar do seu código estar corretamente, sem o usuário também, você não consegue obter essa conexão, seja por falta de internet ou porque aconteceu alguma coisa com o servidor de banco de dados. Então, isso está além do controle do programador. Porém, unchecked nós temos um exemplo aqui, caso você tente acessar uma posição no array e essa posição não existe. Então, isso é um problema de lógica de programação, é um problema que o desenvolvedor ele tem controle e simplesmente ele criou o código errado. E quando a gente sabe que uma exceção é do tipo checked e quando ela é do tipo unchecked? Bom, isso é muito simples. Todas as exceções, incluindo a runtime exception, filhas de runtime exception, são consideradas unchecked. Então lembre-se, de runtime exception para baixo é considerado unchecked exception. Você não precisa criar nenhum tipo de tratamento para o seu código compilar. E todas as que são, incluindo exception, filhas de exception, subclasses de exception, são do tipo checked. Então, por exemplo, nós temos duas aqui, IO exception e SQL exception. Então, caso você tente abrir um arquivo e esse arquivo não exista, é uma exceção que você deve tratar. Ou seja, quando você vai tentar abrir um arquivo, você já tem que criar um tratamento para caso esse arquivo não exista. Mesma coisa, quando você está criando uma conexão no banco de dados, você é obrigado a criar já um tratamento para caso essa conexão ela não consiga ser obtida. Então vamos trabalhar agora com runtime exception. Vou mostrar alguns exemplos de runtime exception para vocês. Vamos mudar aqui um pouquinho o nosso pacote OException. Vamos criar aqui um novo pacote chamado OException.error. E vamos mover esse pacote teste para dentro de error. E agora vamos criar um novo pacote, ou exception.error.
runtime exception. E vamos criar aqui um pacote também chamado test. E vamos criar aqui uma classe Java Class runtime exception test psvm. Então vamos exemplificar um problema. Por exemplo, você tem essa classe aqui, arithmetic exception, que está desde a versão 1.0 do Java. Então você pode ver que você tem toda a hierarquia aqui. Essa daqui é a documentação oficial do Java. Você tem a classe Object, e você tem a classe Throwable, que é filha de Object, que é subclasse de Object, a classe Exception e a classe Runtime Exception, e a que nós queremos trabalhar, que é a Arithmetic Exception. Bom, Arithmetic Exception é quando você tenta fazer uma condição aritmética que não é permitida. Então, por exemplo, um inteiro dividido por 0. Então, nós podemos criar aqui int a recebe 10 dividido por 0. Salt a. Então, você sabe que divisão por 0, ela não existe. O que acontece se nós tentarmos executar esse programa? Ctrl Shift F10. Você tem um erro em tempo de execução. Você tem uma runtime exception. Por que runtime? Porque ela ocorreu em tempo de execução. Nós colocamos 0 aqui, mas nós poderíamos ter pegado esse 0 do banco de dados ou algum usuário ter digitado 0. Então, é um erro em tempo de execução. E se é um erro de tempo de execução, provavelmente é porque você não tratou, você não se preveniu. Então, uma forma de você prevenir isso aqui é você fazer uma condição para que o segundo valor nunca seja 0. Então, o valor que você queira dividir o valor 1 do valor 2 nunca seja 0. Um simples if, caso você... vamos criar aqui int b. Int b recebe 0. Int a recebe 10. Ctrl Shift para cima, só para trocar a ordem. Int c recebe 10, recebe a dividido por b. Então, se executarmos novamente, Ctrl Shift F10, nós temos de novo a Arithmetic Exception. Para resolver isso, o desenvolvedor poderia fazer if b diferente de 0, e Ctrl Shift F10. Então, erros em tempo de execução geralmente são erros causados pela lógica do programador. Um outro erro muito comum, que provavelmente vai acontecer muito quando vocês estiverem estudando, é null pointer exception. Então, esse também é um erro em tempo de execução, e ele acontece quando você tenta acessar um método através de uma variável de referência, em que esse método, essa variável de referência, não tem nenhum objeto em memória sendo referenciado. Então, por exemplo, vamos criar aqui apenas um método da classe, vamos criar uma variável de referência da classe Object. Então, como você sabe, você tem vários, vou comentar esse código, você tem vários métodos na classe Object que você pode utilizar. Então, caso eu tente fazer uma chamada o ponto, por exemplo, toString, eu tenho aqui, porque não foi inicializado, nós estamos criando uma variável local. Então, não temos nenhum objeto e estamos tentando chamar o método toString.
Lembre-se, a variável de referência nunca vai executar o objeto. Nunca vai executar o método, desculpa. Quem vai executar o método é sempre o objeto. Então, caso eu tente chamar um método de uma variável de referência que não tem nenhum objeto sendo referenciado por ela, nós vamos ter a famosa exceção null pointer exception. Então, essa é uma exceção que acontece muito. Você sempre precisa verificar ou ter certeza que aquele objeto não é nulo, não está referenciando nada antes de executar a chamada para qualquer tipo de atributo ou método. Então, para a certificação, infelizmente, você precisa memorizar algumas das exceções que você tem, tanto em tempo de execução, como exceções que você tem do tipo checked. Então, você vai ter que lembrar algumas do tipo checked e algumas do tipo unchecked também. E principalmente você vai ter que saber diferenciar quando ela é do tipo runtime e quando ela é do tipo exception, não é uma runtime. Então, você tem vários valores aqui. E, infelizmente, conforme você vai estudando, você vai memorizando, porque é inevitável. O seu sistema simplesmente vai começar a lançar um monte de exceção até uma hora que você vai começar a memorizar as exceções que podem ser lançadas, tanto do tipo checked como do tipo unchecked. Então, nós já vimos esse aqui, por exemplo, class cast exception, quando você tenta fazer um cast utilizando polimorfismo e o objeto ele não pode ser referenciado por aquela variável de referência. Então, nós já vimos isso daqui em polimorfismo. Então, um outro muito comum também é o array index out of bound exception. Qual que é esse? Imagina que você tem um array de duas posições. Lembre-se que o valor, você tem duas posições, mas o índice vai 0, 1, porque sempre começa de 0. Então, o índice máximo é 1. Se eu tentar imprimir a posição 2, Ctrl Shift F10, eu vou ter uma exceção em termos de execução chamada array index out of bound exception. Então, essa exceção também é um erro do desenvolvedor, porque eu, como desenvolvedor, deveria tomar mais cuidado na hora de chamar um valor dentro de um array. Então, essas são algumas das exceções em tempo de execução. Runtime exception, lembre-se, elas são do tipo unchecked. Você não precisa criar nenhum tratamento em seu código, por mais que você faça explicitamente, por exemplo, uma divisão por 0, ou tente acessar uma posição do array em que não exista, você ainda vai ser permitido a compilar o seu programa e executar. Então, é por isso que são exceções em tempo de execução. Bom, na próxima aula nós vamos começar a falar sobre checked exceptions. Eu vejo vocês na próxima aula. Até mais.